O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde brilha para todos que estão na casa. Assim também, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quantas vezes, irmãos e irmãs, a gente escuta essa passagem que fala que nós somos o sal da terra, que nós somos a luz do mundo. E aqui é a primeira parada que a gente pode fazer para refletir sobre isso. Jesus não está, como aparece em tantos comentários, nos convidando ou nos dando uma tarefa na nossa vida para que a gente seja sal da terra e luz do mundo. E quantas vezes ao ouvir essas palavras, seja numa pregação, seja numa reflexão, num retiro, num texto sobre isso, a gente não se encontra com aquele espécie de tom moralista. Nós devemos ser sal da terra e luz do mundo. Jesus não está dizendo sejam sal da terra e luz do mundo. Ele está dizendo: vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Essa é a nossa condição, essa é a nossa natureza. E a gente recebeu isso por graça, não foi obra nossa. Rezei tanto e pratiquei tantas virtudes que me tornei uma luz no mundo. Não, a luz você recebeu no dia do teu batismo, que aliás os primeiros cristãos chamavam o batismo também de fotismos, que quer dizer iluminação. E se a gente pensar todo o rito, tanto da noite pascal, a noite do sábado santo, que era o dia onde todos os primeiros cristãos recebiam o batismo, como a própria liturgia do batismo, mesmo quando é celebrado fora desse dia, é sempre uma liturgia da luz, onde existe a primeira luz de todas, a luz de Cristo, simbolizada pelo círio pascal, a luz do Cristo ressuscitado, e essa luz vai sendo dada, vai sendo passada para nós. Na liturgia da luz não aparece ninguém aí esfregando o pauzinho ou tirando faísca de alguma lasca de pedra para fazer o fogo pelas próprias mãos. A gente recebe a luz daquela que é a fonte da luz, Jesus Cristo. Ele mesmo depois vai dizer: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Então, irmãos e irmãs, sal da terra, luz do mundo, é a nossa condição, é o nosso ser, e é a graça que a gente recebeu. Essa é a primeira coisa. E a partir daí,
acolhendo na fé essa verdade, recebendo ela no nosso interior, nos abrindo essa verdade através da nossa oração, e que a gente começa a se dar conta disso, que não é o nosso fazer, mas o nosso ser. A luz, ela não faz nada, ela é. Essa é a nossa condição, é o nosso ser. Como a gente comenta aquela pergunta mal colocada do jovem que se aproxima de Jesus e diz: Mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna, ou para herdar o reino dos céus? E aí vem o problema dessa pergunta. O que você precisa fazer para herdar alguma coisa, para receber algo em herança? O que se faz para receber algo em herança? Não se faz nada. Quem recebe herança é porque é filho. E filho não é você. Não é você que se fez filho de alguém, você recebeu a filiação dos teus pais, recebeu de presente e se tornou herdeiro por natureza, porque você é filho desse pai e dessa mãe. Então, bom, agora tem uma lei que estão querendo impor também no Brasil, que nas certidões não se diga mais pai e mãe, mas coloque algo assim como número 1 e número 2, só numerem, para que não se diga a palavra pai e a palavra mãe. Também suma das escolas a celebração do Dia das Mães, o Dia dos Pais, porque ela é discriminatória, etc., Mas sempre a realidade vai se impor. A realidade é que todo e qualquer ser humano neste mundo vem de um homem e de uma mulher. Então, o nosso ser filhos de Deus não é uma coisa que a gente fez. E é muito interessante porque, claro que as duas coisas se completam. Nos primeiros séculos do cristianismo, os cristãos passavam por um longo período de catecumenato, e nesse período se abria os olhos deles, e era mostrado para eles, à luz do Evangelho, que eles estavam mortos, porque viviam uma vida morta, a vida do mundo, com as suas ilusões, com as suas promessas enganadoras de felicidade, que o homem velho, aquele que não passou ainda pela morte e ressurreição de Cristo, ele vive escravo do mal, escravo da maldade, escravo do maligno. E ali o catecúmeno, ele era convidado a renunciar a essa vida velha, a essa vida antiga, a essa vida iludida, essa vida mentirosa, e abrir o coração para uma vida nova que ia começar a partir do seu batismo. Ele chegava na beira da fonte batismal, já despojado de tudo, renunciando a tudo, a vida anterior, a vida velha, com seus pecados, com a sua escravidão, com a sua maldade, renunciava ao demônio, ao mundo, a todas as seduções e ilusões do maligno. E ainda para mais significar essa renúncia, ele se despojava completamente das suas roupas
e entrava completamente nu na fonte batismal, e saindo dela recebia uma veste nova, que nunca tinha sido vestida por ninguém, a nova veste da nova criatura. Isso é muito bonito. Todos nós que não vivemos isso no nosso batismo, de alguma forma a gente deveria recuperar esse trajeto, esse percurso. Todos nós devíamos voltar, por assim dizer, a ser catecúmenos e aprender o beabá da fé, que é: você não pode ser nova criatura e velha ao mesmo tempo. Você não pode servir a Cristo e ao demônio ao mesmo tempo. Você não pode servir a Cristo e às riquezas e às honras e ao pecado ao mesmo tempo, tá? Mas também da maneira como hoje é feito o batismo, onde os pais e padrinhos se responsabilizam pela fé da criança, prometem que ela vai ser educada no ambiente de fé. Ali também se manifesta uma graça muito grande, porque a criança não fez nada. Uma criança pequena, uma criança recém-nascida, um bebê, o que ele fez de bom? Qual é a obra que ele tem para mostrar para Deus, para se orgulhar dela, para dizer: graças a isso eu mereço a graça, a misericórdia de Deus? Não tem nada para apresentar. Chega, de certo modo, mais despojado, mais nu do que aquele adulto que recebeu o batismo nos primeiros séculos. A criança chega nesse estado de total pobreza. Ela não é nada, ela não tem nada, e ali ela recebe tudo de Deus, recebe essa nova condição, essa nova vida, começa a compartilhar, como uma planta que compartilha a seiva que sobe desde a raiz, daquela mesma vida. Como Jesus disse: eu sou a videira, vós sois os ramos. Ele não diz: eu sou o tronco da videira, vocês são os ramos da videira. Não faz essa divisão. Ele diz: eu sou toda a videira e vocês são os ramos. Por quê? Porque eu vivo em vocês e vocês vivem em mim, e nós somos uma coisa só. E isso é dom da graça, é presente, que Ele nos convida todo dia a acolher cada vez mais na fé e na oração. E assim, e somente assim, as nossas obras vão fazer brilhar a luz de Cristo em nós, para que as pessoas vejam as nossas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Não que elas venham glorificar o nosso talento, a nossa competência, a nossa expertise, nada disso. Que elas glorifiquem o Pai que está no céu. Que bonito exemplo a gente tem, irmãos e irmãs, o nosso padroeiro São Francisco de Assis. Para poder, ele entendeu isso, para poder manifestar as obras de Deus, ele tinha que se despojar de tudo. E é interessante como ele realizou, já adulto e batizado, esse mesmo gesto, na praça pública diante do bispo, se despojou de todas as suas vestes e entregou tudo para o pai, que estava reclamando para o bispo: meu filho está pegando os tecidos da minha loja de tecidos e vendendo para dar aos pobres. Aí Francisco entrega ao pai a própria roupa do corpo e diz: agora eu só tenho um pai, aquele que a gente diz: Pai nosso que estás nos céus. E ali foi coberto
pelo manto do bispo, que também é um sinal, ou seja, acolhido no seio da igreja, acolhido em Cristo. Que a nossa vida, irmãos e irmãs, seja sempre assim. A gente possa voltar cada vez mais a essa fonte que nos santificou, que nos tornou luz e sal da terra. Ali, a partir daquela fonte, iluminar o mundo e dar sabor à vida de todos os nossos irmãos e irmãs.